agressiva. Lá vem. E aí, minha gente, boa tarde, estamos ao vivo aqui na Vibra TV, direto aqui do Outback no Shopping Recife, e estamos para mais um grande programa aqui na Vibra TV. Olha, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, foi lá no Stories, clicou, caiu aqui, massa, né? Mas se inscreva no canal aqui na Vibra TV. E hoje estamos aqui com o nosso queridíssimo amigo Cabral Neto, comentarista da TV Globo, e que vai estar aqui batendo um papo com a gente, revivendo algumas histórias, né, pra gente bater esse papo bem bacana. Estamos aqui no Outback do Shopping Recife. Cabral, rapaz. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo em paz? Carlinhos, bom demais estar aqui com vocês, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Você que é amigo, não dá nem pra dizer que é parceiro, né? Amigo mesmo. Já há tanto tempo, né? A gente tive a honra de trabalhar com você, de aprender muito com você. E agora a gente está aqui, a gente está em empresas diferentes, mas a amizade continua a mesma, certamente. O respeito, a admiração, certamente a mesma também. Torcendo sempre por qualquer projeto que você esteja. E que bom que eu estou aqui para a gente voltar a falar de futebol, voltar a falar de coisas da nossa vida, que é sempre muito bacana, sempre muito legal. Quem vai estar nessa conversa com a gente aqui é o Flauber, que é o sócio gestor aqui do Outback. Como é que tá, Flauber? Tudo beleza? Tudo bem? Beleza, o melhor possível. É um prazer conhecer Cabral. Eu que sou um admirador como torcedor do esporte. Acho os comentários dele perfeitos, imparciais. Acho que isso é muito importante hoje, né? Hoje que a gente procura uma mídia de qualidade, uma coisa de qualidade. O Cabral transmite isso com muita sinceridade. Eu sou um admirador. Perfeito. Obrigado, sempre dizia Carlos, um dia eu quero conhecê-lo. Verdade. Está sendo um prazer. Verdade. Bem-vindo. Olha, seguinte, Cabral, Flauber, ele tem é torcedor do esporte, né? E ele tem uma seleção do esporte. Rapaz, meu Deus do céu, em êxtase. A gente estava conversando agora, muito feliz. Em êxtase. Mas bom, ele tem uma seleção do esporte de todos os tempos. Ele disse, eu vou soltar minha seleção lá no dia que Cabral for, para ver se ele tem algumas concordâncias ou não comigo, né? Você tem em mente, né, o time? Na verdade, de 94 para cá, né? Tá. Né? De 94 para cá. Vamos lá. No gol sempre tem uma dúvida, mas entre Magrão ou Bosco, mas eu vou sempre pro Magrão. Eu acho que Por que eu faço essa seleção pelo que jogou no esporte. Não que jogou um tempo e saiu, né? Sim. Então pode ser que falte um jogador ou outro dentro do que o torcedor acha, porque dentro da história dele como jogador ele foi maior, mas como jogou no esporte. Então eu sempre coloco Magrão, Russo, Sandro, Durval e Dedé. Na cabeça de área eu sempre tenho essa dúvida entre os cabeças de área que teve, mas eu gostei muito, apesar de ele ter sido zagueiro de ofício, mas no esporte ele jogou como volante, foi Sangalete, Chiquinho, Jackson. Aí eu joguei com 3 atacantes, Leonardo, Fumagalli e Diego Souza. Que time, velho. Sim, o treinador, é pra completar, né? Eu vou escolher esse porque eu vi ele fazer, apesar de não ter praticamente só um jogador dele, mas o Leão, pra mim, foi o que fez o time jogar mais bonito quando ele foi em 2001. Nelson Batista conseguiu o título mais importante, mas eu vi o Leão fazer aquele time de 2001, se não me engano, 2000, como o time que jogou mais bonito. Eu acho que o azar da gente foi ter pego o Ronaldinho Gaúcho. Se não ter pego o Ronaldinho Gaúcho ali, eu acho que tinha chego na final com o São Caetano ou com o Vasco, né? Eu acho muito boa, a escalação. Eu vi um pouquinho mais antigo, né? Comecei a acompanhar futebol aqui em 83, então assim, um pouco antes dessa época de 94, eu me lembrei que eu estava falando do Betão, lateral direito, também foi eu não vi muito jogador, mas o Russo eu acho que é muito bem escolhido, eu acho o Russo excelente. Aí eu lembrei de zagueiro, lembrei do Ailton, que eu achava muito bom o Ailton, tanto na primeira passagem quanto na segunda. Ele voltou já, acho que em 94, 95, e foi muito bem também no esporte. Outro zagueiro que eu admirava muito na equipe do esporte. Deixa eu ver mais aqui. Acho que Enágio jogou mais no Santa, mas até pelo que ele jogou no esporte também, é um cara a ser lembrado assim também antes, da era 94, né? Também foi importante. Ribamar, pra mim, ele só não foi melhor em campo do que o Leonardo, assim. Porque o Leonardo acho que é imbatível, né? Em termos de jogadores de campo mesmo, assim. Acho que você pensar assim, quem é o maior jogador da história do esporte, acho que você
na minha cabeça vem logo Leonardo e Magrão. Leonardo pelas exibições que dava, Magrão pela importância, pelos títulos e também, evidentemente, pelas atuações que ele teve, né? Então é sempre um cara que me deixa em dúvida assim. Mas o Ribamar jogava demais. Muito, muito, muito. Outro atacante daquele time do 87 também, o Robertinho também jogou muito. Nossa Mas Senhora. jogou menos tempo também, talvez. Então isso atrapalha. Acho que o Jackson foi uma ótima escolha também. O Jackson jogou muito no esporte. E eu também escolheria o Leão para formar esse time, porque eu acho que o Nelson ganhou a Copa do Brasil. Emerson Leão também. É sensacional. Mas o Leão estava de alguma forma naquela conquista de 87. Sim. E além disso, também, para mim, formou o melhor time que eu vi aqui em Pernambuco. A gente, quando fala de história do futebol pernambucano, a gente tem que, evidentemente, reverenciar o que o Santa fez no Penta, o que o Náutico fez no Hexa. Mas, assim, do que eu vi, eu não vi nada igual ao time do Sport do ano 2000. Acho que era time para ser campeão brasileiro mesmo. Sabe, teve o azar, primeiro da lesão do Nildo, que estava jogando, estava voando. O Nildo estava para ser convocado para a seleção brasileira. Verdade. Teve uma lesão no jogo lá na Vila Belmiro contra o Santos. Bem lembrado. Muito ruim para o Sport. E esse jogo contra o Grêmio também, que Teve meu amigo PC Farias que me perdoe, mas acho até hoje que a bola foi pênalti para o Sport. Ele não marcou. Poderia ter mudado a história daquele jogo. O Sport era mais time que o Grêmio. O Sport fazia o segundo jogo em casa exatamente porque tinha feito uma primeira fase melhor que a do Grêmio. O Sport acho que terminou na segunda colocação, o Grêmio em sétimo, alguma coisa assim. E aí no jogo de ida e volta o Grêmio acabou passando, mas o Sport era mais time que o Grêmio. Rapaz, foi Ronaldinho mesmo, né? Era o Ronaldinho. Ele foi lá e Foi. Jogando tudo. Tava Já novinho, né? Já é. Acho que aquele homem nunca jogou mal, né? Tem isso, né? Também tem Isso isso. é uma outra polêmica. As pessoas falam muito dessa questão de Ronaldinho Gaúcho, né? Que ele só teve 3 anos. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que Ronaldinho Gaúcho teve 3 anos acima do que Messi e Cristiano Ronaldo apresentou e teve muitos anos no mesmo nível que eles. Eu acho que o ano dele de Grêmio foi muito bom. O ano dele de PSG foi muito bom. Teve um ano de Milan muito bom e um ano de Atlético Mineiro também muito bom. E aí aqueles 2 ou 3 anos do Barcelona foi um nível que até outros jogadores antigos falam até que ele jogou igual a Pelé, né? Aquele ritmo, né? Eu tenho opinião desse jeito. Outras pessoas dizem que o Ronaldinho Gaúcho só jogou nesses 3 anos. Eu não acho. Eu acho que ele teve 3 anos fora da curva total e outros anos muito bons no nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele fez, a escolha de vida dele foi Terminar levar a vida de atleta de forma diferente, né? Se ele tivesse tido a dedicação que Ronaldinho e Messi, por exemplo, provavelmente ele iria empilhar também títulos de melhor do mundo com frequência também, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas acho que ele foi a escolha de vida dele, só. A meia boca aqui, me dedicando a meia boca aqui, aproveitando a minha vida, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar título, porque ele com má vontade jogava muito bem. Ele com má vontade jogava muito bem. Agora, quando ele quis de fato jogar e se dedicou, aí ele realmente foi algo incomum. Ô Cabral, é meio Neymar também a escolha dele? É meio isso também? Cara, eu acho, viu, Carlos? Eu acho. Né? Eu acho que o Neymar ele tem um repertório impressionante. Eu também acho. Impressionante. Ele deveria ser um cara assim pra meio que... Quem seria o cara para... Eu acho que ninguém desbancou o Messi e Cristiano Ronaldo. Eles começaram a perder título de melhor do mundo por conta da idade e tal, mas desbancar. Você que gosta tanto de tênis assim, né? Sim. Um cara que chegasse para desbancar o Federer. Nadal desbancou o Federer. Nadal desbancou. Você pode discutir quem é melhor de todos os tempos e tal, mas Nadal desbancou, porque ele ganhou de Federer com o Federer no auge. Ele chegou lá e ganhou de Federer no auge. Ganhou, que eu digo, não é ganhar um joguinho aqui, outro ali, não. Pelo contrário, ele ganhava mais do que Federer. Né? Exatamente. Mas é ganhar Grand Slam na frente dele, ser campeão em cima dele. Eu acho que o Neymar tinha condição disso, de vencer Messi e Cristiano Ronaldo com os dois bem, com os dois no auge. Se ele tivesse se dedicado mais, sabe? Eu acho que ele faltou dedicação mesmo a ele. Acho que ele também escolheu um estilo de vida diferente. E aí eu acho que é questão pessoal. Assim, a vida de atleta é muito dura. Nossa. Não é fácil, não. É difícil demais. Pô. Você tá na posição da gente e cobrar que o cara se dedique mais e tal. Enfim, eu acho que é uma escolha de vida dele. E aí também, evidentemente, quando ele faz essa escolha, ele também tem que estar aceitando as críticas que ele vai receber. Né? Porque o Neymar deveria ter sido muito maior para a seleção brasileira do que foi. O Neymar deveria ter tido uma carreira muito maior do que a que tem, se ele tivesse se dedicado mais. Mas, infelizmente, também ele não se dedicou. Acho que a comparação é boa, cara. Eu assisti a uma entrevista recente agora. Mas o Ronaldinho era maior que ele. Como jogador, era melhor do que ele. Eu também acho.
Aí eu assisti uma entrevista de Ronaldo Fenômeno. E aí o entrevistador pergunta pra ele assim, do que você se arrepende? Ele disse, eu acho que eu podia ter me cuidado mais fisicamente. Aí ele se referiu a Cristiano Ronaldo. E ele disse, meu irmão, aquele cara, ele não abre mão de uma refeição. Eu entendi o que ele disse. Ele não sai da linha nunca. Eu vi. Você assistiu, né? Vi. Pronto. Aí Ele disse, disse eu me assim, arrependo disso, eu não olhando consegui ele, fazer isso aí, Ele disse né? assim, olhando ele, dá pra ver que ele não toma um chopp no domingo, né? Ele disse essa palavra assim, Foi. né? Que ele não abre mão da dieta dele. Mas foi como acho que o Cabral fala, né? O objetivo dele, né? O objetivo deles tem como uma profissão como maior do que a vida particular. E eu acho que tá direito de cada um, né? Levar como Sim. quiser a vida, com forma. Agora, concordo com o Cabral, acho que o Neymar tinha muito mais a oferecer, muito talento para poder desbancar os dois. O Cristiano Ronaldo ele conseguiu ser esse concorrente do Messi por conta disso, né? Porque em termos de talento, o Messi é muito mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo. Pelo menos eu penso assim. Mas o Cristiano Ronaldo teve, primeiro, evidentemente, talento, porque sem talento também ele também não conseguiria desbancar, não é só o esforço, não é só a vontade. Mas aí ele conseguiu, digamos, diminuir essa distância e se tornar tão grandioso quanto o Messi em títulos de carreira vitoriosa por conta desse lado dele de trabalhar, de treinar, de se dedicar, de alimentação, de tudo. A vida dele sempre foi muito regrada. E assim, a gente fala muito isso do Cristiano Ronaldo e é muito batido, mas o Messi também é um cara também muito dedicado. Às vezes o Messi é muito mais talentoso que qualquer jogador que eu vi na minha vida. Mas ele também foi um cara que também se dedicou e se cuidou. E eu acho que o maior exemplo disso é que teve uma época da vida do Messi em que ele estava vomitando muito em campo. De vez em quando tinha a imagem dele, ele sentava no gramado Sim, e vomitava. Era. E você vê que já faz muito tempo que parou. Por que parou? Porque ele gostava de tomar refrigerante. E o refrigerante não estava fazendo bem para ele. E aí no médico, ele fez tratamento e tal, o médico disse, ó, isso está acontecendo por conta do refrigerante que está te fazendo mal. Ele parou, ele era meio que viciado em refrigerante, ele parou de tomar refrigerante e ele passou a treinar mais também. Então assim, não é um cara que, tipo, não, então eu vou continuar tomando porque eu gosto e tal. Não, ele abriu mão de algo que ele gostava muito para se dedicar à carreira dele. Então, por mais talentoso que ele seja, por maior que ele já era o melhor do mundo, ele já era quem ele era, e mesmo assim, ele abriu mão disso para cuidar melhor da saúde dele e não ter esse tipo de problema dentro de campo, né? E ele tá com 37 anos jogando ainda, né? Sem nenhuma E lesão. Cristiano Ronaldo passou de 40 e metendo gol o tempo todo, né? Absurdo, né? Cristiano Ronaldo absurdo. Que você tocou no assunto aí que falou que acho que é o mais talentoso que você viu. Você acha, então, ele, nesse período dos últimos 20 anos, o melhor jogador que você viu? Nunca vi nada igual a ele, não. Nunca vi nada igual a ele, não. O Messi não tem um defeito. Não tem um defeito. Assim como ele não é um marcador. Também quem vai querer que, né? Mas mesmo assim é muito dedicado. A fazer sombra. Não é um cara que fica ali só pianinho, esperando bola, não. Mas é um cara que tinha velocidade, que tinha habilidade. A bola não saía, não desgrudava do pé dele, né? Meu maior ídolo no futebol é o Zico. E o Zico tinha um tipo de corrida que a bola não desgrudava do pé dele. Ele corria 200 metros com a bola e a bola não desgrudava. O Messi é a mesma coisa. Então, o que é que eu penso disso? Se você pegar as maiores virtudes dos melhores jogadores, talvez de todos os tempos, o Messi tem um pouco dele, sabe? Tem essa habilidade de correr com a bola colada no pé, como um Zico tinha. Tem um drible, sabe, que os melhores dribladores do mundo têm. Tem o passe que os melhores sabe, que o Kroos tem, que o Pirlo tem. Sabe, ele tinha a capacidade de fazer aquilo que os melhores do mundo faziam em uma única virtude. Ele também tinha aquela virtude igual ao melhor do mundo e tinha as outras também que os outros não tinham. Então eu acho que o Messi, para mim, é o maior de todos os tempos. E você viu ele... Pelé, mas eu não vi Pelé, então do que eu vi... Mas viu Maradona. Messi, maior do que Maradona. Messi, muito maior. É mesmo. Muito mais jogador. Você não viu não, né, Flávio? Maradona vi um pouco em 94, né? Mas teve aquele problema dele de doping. A Copa do Mundo 90 está um pouco ainda, pouca na minha memória. Me lembro da final Argentina e Alemanha. A Alemanha tem um time muito A Copa bom. dele foi 8-6 mesmo. 8-6, né? Então, Foi. não me lembro bem. Então não tenho esse... Rapaz, eu tenho um negócio que, se não me engano, Cabral, foi a gente conversando uma vez, que você até disse, pô, quando a gente é bem mais jovem, adolescente ainda,
nós não temos O poder crítico, né? o poder crítico. E aí eu fico a me perguntar Tudo é mais bonito, tudo é melhor, né? se essa minha admiração tão exacerbada por Maradona é porque eu não tinha esse senso crítico aí. Às vezes eu até observo muito aqui do meu amigo Flauber, né? A gente fala às vezes em Nadal, você sabe, sim. né, da admiração que eu tenho pro Nadal, aí às vezes o Flauber quer comparar Nadal com Guga. Não, eu disse, não faça isso não, papai. Não faça isso não, que não tem graça não. Eu Nós sou brasileiro, nós amamos Guga, mas não tem comparação. Mas é porque talvez ele não, quando viu o Guga jogar, não tinha esse senso crítico, né? De saber que Guga não tinha o físico. Eu demorei Nadal muito tem, para aceitar, por né? exemplo, que Messi era melhor que Zico, por exemplo. Né? Não é por questão de admiração, Pronto. da paixão que eu tinha, que eu tenho ainda pelo... Porque o Zico foi um cara muito importante na minha vida, né? Não foi um cara importante para minha infância, não. Foi importante para minha vida, porque foi o cara que me fez apaixonar pelo futebol. E hoje eu vivo de futebol, né? E hoje eu sou apaixonado por futebol e, assim, eu devo essa paixão a ver Zico jogar. Então eu demorei muito até para admitir que Messi era melhor do que ele. Mas, assim, não tem como. Por exemplo, o Messi foi craque de altíssimo nível durante quase 20 anos da carreira dele. Maradona não conseguiu ser isso durante 20 anos. Sim. Mas o auge de Maradona é um negócio assim absurdo, porque ele realmente era fantástico, ele era fabuloso mesmo. Mas ele não conseguiu aquele padrão por muito tempo. Aí entra a questão da lesão, a questão das escolhas de vida que ele fez, tudo isso. Então, assim, é uma questão... ele é mais talentoso do que Messi. Talvez ele seja mais talentoso que Messi, mas ele não mostrou em campo durante 20 anos como o Messi mostrou durante 20 anos. Então, essa é a grande questão, né? O Maradona, por exemplo, ele no Barcelona, ele não viveu o auge dele no Barcelona. No final da carreira dele no Argentinos Júniores e tal, ele não teve a mesma coisa. Se você pegar a Copa dele de 86, do que eu nunca vi ninguém fazer uma Copa do Mundo como Maradona fez em 86. Nunca vi. Mas, em 90, ele foi um jogador razoavelmente comum, porque comum ele nunca foi. Aquele jogo contra o Brasil, por exemplo, ele mal tocou na bola. Só que quando ele tocou na bola, ele deixou a caneta, entendeu? Então, ele era esse jogador. Exato. Só que aquele passe que ele deu para Canidia em 90, por exemplo, ele fez aquilo todo jogo. Em 86 ele fazia todo jogo, ele fazia em todo momento. Então, em 90 ele viveu desses momentos. Tanto que a seleção da Argentina de 90 não era grande coisa e ele leva a Argentina para a final. E perde por 1-0 com um gol de pênalti. Então, assim, aquilo foi o talento dele que fez aquilo ali. Mas 94, acho que ele estava muito bem naquela Copa de 94, o time era excelente da Argentina, mas aí teve aquela questão do doping e tal. O 82 para ele também já não foi grande coisa. Então você vê que a gente tá falando... Aí você pode pegar, mas o Messi também não brilhou tanto assim em Copa do Mundo. Acho que não é uma mentira, não. Mas acho que o Messi se manteve num padrão mais alto durante as Copas, e o time da Argentina em si não ajudava tanto, os treinadores não ajudavam tanto. Você vê que quando pegou um técnico que a gente vai jogar para você o que ele fez nas eliminatórias, o que ele fez na Copa do Mundo, o que ele fez na Copa América. Ele passou a Argentina a valorizar de fato aquilo que... É aquela história, Carlinhos, assim. Eu tenho um time, se eu tenho um cara como o Messi, eu vou fazer o meu time jogar em função dele. Mas ele tem que fazer a diferença. E ele fez. Acho que é mais ou menos por aí. Sim. Hoje eu venho acompanhando muito, e aí seja influencer, comentaristas Brasil afora, de TVs, de streams e tal, eles usam muito hoje um linguajar que diz o seguinte: rapaz, esse cara aí é hipervalorizado. Tipo, um bom jogador, mas que a galera bota no céu. Né? É bom, mas não é para estar no céu. Né? Acontece muito disso. Eu queria trazer agora para a nossa realidade em Pernambuco, aqui, alguns nomes que, de repente, se isso aconteceu ou não aconteceu. Por exemplo, um aqui que Flauber citou, que teve uma passagem maravilhosa, as outras não. Diego Souza. É hipervalorizado? Não sei, Carlos, porque assim, ele... No esporte. No esporte. No em termos de esporte. carreira, acho que ele tem o tamanho que ele merece mesmo. Porque marqueteiro, ele é de mão cheia. Craque no marketing. Eu estou deixando já a minha opinião. Na primeira passagem dele, para mim, ele merece todos esses elogios aí que a torcida do esporte o ama. Acho que Depois... A última acho que foi a terceira, eu acho, né? Realmente foi bem ruim. Última... Não acho que nem conta, eu acho, né? Foi quando o Renato Gaúcho disse que ele tem que parar, não foi? Aí ele ainda veio. Renato disse, pare que você tá gordo. E ele ainda veio pra cá e... Foi mal demais. Foi mal. Mas eu acho que, por exemplo, porque ele conseguiu salvar o Sport do rebaixamento de alguma forma. Né? Ele, Daniel Paulista, o André também, que chegou, também foi importante. Então ele conseguiu isso.
E aqui no Sport ele conseguiu ser artilheiro da Série A, que é algo que a gente nunca tinha visto assim, né, aqui em Pernambuco acontecer. Seleção. De Brasileirão, assim, de ponto corrido, né? Para não esquecer, Ramon foi artilheiro do Brasileirão da década de 70 e tal. Então, assim, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi convocado para a Seleção Brasileira, sabe? Assim, o Sport conseguiu a melhor posição dele. Se fosse no campeonato atual, por exemplo, iria para a Libertadores, né? Foi, acho que sexto, sétimo colocado, né? Sexto. Então, assim, eu acho que ele merece. Mas a questão de ser hipervalorizado ou não, aí eu acho que a hipervalorização aconteceu mais por conta da história do embaixador, do 87, das mídias sociais. Eu acho que ele passou a ser hipervalorizado por conta disso. Eu acho que ele merece ser valorizado pelo que ele fez. Eu acho que ele foi um grande jogador, mas eu acho que a hipervalorização veio pelo discurso dele, por tudo que ele representava para o futebol brasileiro, pela forma como ele defendia o esporte e tal. Então acho que isso aconteceu por conta disso. Como torcedor, e aí também botando um pouquinho o Flauber gestor na história. Duval jogou muito também pelo esporte, um absurdo. Sim. Agora o Duval não se comunicava, né, velho? Não. Duval não se comunicava. E quando ele ia para uma entrevista, né? É porque os assessores de imprensa quase que o levavam amarrado para ele conceder uma entrevista. E aí, ele era um cara muito gente boa, assim, ele tratava todo mundo muito bem, né, Carlinhos? E tal, mas só que ele é muito tímido, Não é uma questão de. Ele não era marrento, ele não dava entrevista, não, é porque ele era tímido mesmo, né? Muito. E aí, será que faltou isso também para Duval ser mais adorado pela torcida do esporte do que é? Talvez sim, Carlos. Eu posso até citar outro também, o Rivaldo, né? O Rivaldo também é um cara que tem um tamanho enorme. Jogadores de alto nível respeitam ele pra caramba, né? Ronaldo Fenômeno. Maravilhoso. Romário. Pra mim foi o craque da Copa 2002. Sim. E por incrível que pareça, pouca gente fala, ele jogou mais em 98 do que em 2002. Jogou muito. Impressionante. 98 foi um absurdo mesmo. Jogou demais. É porque aquele baile que a gente tomou na final acabou. E assim, teve a questão da suspensão. Então ele ficou fora um jogo daquela Copa de 98, por causa daquela simulação e tal. Mas ele jogou muito em 98. E aí, como ele tem esse papo tão grande, essa mídia, como faz, infelizmente hoje tem muito essa questão de mídia, de streaming, como se portar, ir para entrevistas, né? A gente pode falar, por exemplo, fiz a comparação de Messi e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo faz muito mais mídia do que o próprio Messi. Muito mais. Tanto que você pega a mídia social dele, tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, hoje realmente, no mundo que a gente vive, esse lado de streaming, esse lado de estar na mídia, foca muito. Então, com certeza, acho que Duval poderia ser muito mais lembrado pelo torcedor do esporte se tivesse mais mídia. Mas eu analisando o futebol puro, eu coloco o Duval dos últimos 25, de 94 para cá, a gente está falando já de 30 anos, como realmente um zagueiro que foi um dos melhores que teve no esporte mesmo. Sim. E eu vendo reportagem aí fora do tempo que ele estava no Santos, até o próprio Neymar fala muito que ele jogou muita bola. Jogou muita bola lá no Santos. Até Neymar falou, até Neymar brincou, lançou um dia desse na mídia dele, um dia que ele fez ele disse, o Duval tá rindo, aí botou. Ninguém disse se ele colocou. Mas falou do quanto ele jogou, quanto era um zagueiro muito bom. Então acho que realmente, às vezes, hoje, nesse dia a dia, saber se comunicar, a gente faz muito bem isso. Né? Tem um outro que, Fernando Carvalho, está sabendo fazer muito isso agora. Muito. Vale muito a pena realmente para ser mais valorizado. Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Flávio falou agora de rede social. Quando a gente trabalhou na Transamérica, eu me recordo muito de você utilizando bastante Twitter. Agora o X, né? E aí, você mantém essa utilização ainda? Não, cara, não. Mas não por escolha, não pela empresa? Por escolha. Por escolha. Por escolha. Por quê, Cabral? Toxicidade? Exatamente. Isso. Exatamente. Assim, eu lamento muito, Carlos, porque... É toxicidade ou toxicidade? Talvez toxicidade, talvez, né? Bom, por ser um ambiente tóxico. Deixa eu facilitar, né, velho? Eu lamento muito, porque eu sei que a maioria, né, que está ali é de pessoas legais, de pessoas boas, sabe? Uma coisa que eu sempre digo, assim, você faz um post lá, e aí, sei lá, você tem 500 curtidas, você tem 200 pessoas que retweetam o que você escreve, 100 elogios,
Mas tem aqueles 5, aqueles 10, que sabe, que incomodam muito. Porque não é o discordar. O discordar é o que a gente faz diariamente, né, Carlos? É, claro. A gente trabalha com discordância, a gente trabalha com debate. Isso aí são de menos, pô. Você dizer assim, muitas vezes a pessoa chega pra mim ali no Twitter e faz, sei lá, Cabral, discordei do que você falou ontem na transmissão, assim, assim, assado. Aí, pô, massa, velho, beleza e tal, um abraço. Eu nem vou discutir, eu acho que é a opinião do cara, então assim, eu não vou tentar convencer ele da minha opinião, não, sabe? Assim, isso pra mim não é um problema. A grande questão é que as pessoas confundem isso e aí xingam, sabe? Vem às vezes nem sabe quem você é, nem te conhece direito, ou às vezes sabe quem é, acompanha a tua carreira, sabe? De muito tempo, eu até admirava seu trabalho, mas depois disso, sabe? É tipo assim, você... Cara, isso é um saco. Não é? Você constrói tua carreira por 20 anos, por 30 anos, aí o cara gosta de você por 20 anos, aí uma frase que você diz, mas agora não gosto mais, Você não ou pode ter pior do opinião que isso. contrária, né? Sabe? Então, assim, bicho, eu não tô aqui pra dar a sua opinião, eu tô aqui pra dar a minha opinião, sabe? E assim, eu não tô tentando impor a minha opinião goela abaixo de ninguém, não tô... Então, assim, hoje em dia eu já não tenho mais... O meu Instagram, por exemplo, ele é bloqueado para comentário, por exemplo, sabe? Até porque o Instagram é mais... eu tenho mais, digamos... pessoas da minha família que acompanham. Então eu não quero, por exemplo, que chegue esse tipo de comentário no ouvido da minha irmã, da minha esposa, do meu filho. Perfeito. E tal, então eu não quero. Da maneira como vai hoje, né, Cabral? Prezar pela família também. Exatamente. A gente tem que fazer Exatamente. isso. Tem que fazer. Exatamente. Às vezes, Juliana, que você conhece tão bem, minha esposa, né? A gente sabe que tem um desejo até de estar postando mais lá foto junto e tal, e eu não quero expor tanto, cara. Sabe? Numa data especial, no aniversário de casamento, beleza, mas com constância não. É verdade. Não. Você tá, infelizmente, você tem razão. Infelizmente, né? Infelizmente, Mas tem razão. Então acho que hoje em dia, cara, eu tuito muito, 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 muito menos, sabe? Eu acho que a quantidade de vezes que eu aciono alguma coisa no Twitter ali é mais ou menos metade da metade do que eu fazia um dia, né? Quando estava começando no Twitter. Porque realmente assim, eu não tenho muita paciência para isso não, sabe? Eu acho que é algo muito injusto, muito covarde, sabe? Porque eu, por exemplo, eu nunca fui nem de perto, nunca fui nem de perto maltratado por alguém pessoalmente, sabe? Na rua, no shopping, no estádio, nunca. O único ambiente em que eu sou xingado é na rede social. Então assim, por mais que quando a pessoa, eu sei dessas questões psicológicas, né? Quando o cara tá ali te xingando, aquilo fala mais sobre ele do que sobre mim. Perfeitamente. Eu sei disso, mas ao mesmo tempo também não quero ficar lendo aquilo. Eu tenho o direito de não querer ouvir aquilo, de não ler aquilo. Então, hoje em dia, de fato, eu me preservo muito mais do que antes. Hoje em dia, eu não respondo mais esse tipo de provocação. Quando eu não gosto de alguma coisa, quando o cara solta alguma indireta, alguma provocação mais baixa, eu vou lá e bloqueio, sabe? Ou silencio a pessoa, mas não fico mais trocando ideia. Eu só respondo às pessoas que demonstram educação, que demonstram respeito, demonstram carinho. Eu só respondo a essas pessoas, somente. Pessoas que chegam com provocação, com indireta ou com xingamento, certamente não vão ter minha resposta. Já aconteceu com... eu vou primeiro, porque depois, mais na frente, eu tenho uma pessoa em especial para lhe perguntar. Mas treinador ou atleta já, entre aspas, tá? Não é nem de maneira ofensiva, mas já quis tirar algum tipo de satisfação contigo? Porque agora você é um cara que está fazendo comentários a nível nacional, né? Então você fala de time do Sul, do Sudeste, de todo canto. Então, algum tipo de comentário que você fez em alguma transmissão, de repente um treinador, um jogador te procurou já para... Já? Jogador, não lembro não, Carlinhos. Jogador, não lembro, sinceramente. Treinador, já tive alguns casos assim, quase sempre são contatos educados, gentis. Sim. Já tive, na época da Transamérica, o Galo me ligou uma vez, até cheguei a falar sobre isso no debate da gente, porque ele me ligou discordando de algumas coisas que eu tinha falado, e eu achei justo colocar as ideias dele. Ele não me convenceu, mas ele justificou assim e tal. Então, passei, porque eu também vi naquilo ali informação também, mas já tive
momentos em que o assessor de imprensa me pediu para ir em algum CT, o treinador tá querendo conversar contigo e tal, não sei o quê. E muitas vezes quando eu chego lá, o cara só tá meio bravo contigo aí e tal, mas aí quando eu chego para conversar, o cara sabe, rapaz e tal, não sei o quê, aí fica tentando explicar e tal, eu também argumento. Para falar a verdade, nenhum até hoje conseguiu me convencer especificamente de algo contrário do que eu pensei. Tá. Mas, ao mesmo tempo, também eu vou, quando a pessoa é gentil, quando a pessoa é educada, eu não tenho por que não conversar com a pessoa, né? Assim, então já aconteceu algumas vezes com alguns treinadores. Isso teve um caso engraçado, que o treinador foi, o Thiago Medeiros ainda era repórter da gente, né? O George Guilherme é quem apresentava. E aí o Thiago foi fazer a matéria dele lá no clube, e aí o treinador, o cara tá querendo me ferrar lá, tal, foi falar isso. Né? Aí, porque eu tinha discordado, ele tirou o jogador A do jogo durante o segundo tempo, e o jogador B, que fazia mais ou menos a mesma função, estava jogando muito mal. E o A estava jogando muito bem. E ele tirou o cara, e aí eu fiz uma crítica muito pesada a ele em relação a isso. E aí o argumento dele para Thiago foi, ele acha que tá vendo o jogo sozinho. Eu sei que o B tava jogando mal, que tava jogando mal e o A tava jogando melhor. Então tu mexeu, tu tirou. Não. Sabe? Aí fala assim, não, mas eu quis preservar o fulaninho aí tu diz na coletiva isso aí, eu tô comentando aqui em cima do que tu fez na hora. Você pode justificar depois que tirou fulano, que queria preservar. Aí é problema teu. Mas eu tô comentando o jogo na hora. Você tira, tem dois volantes, um tá jogando muito bem, o outro tá jogando mal. O time tá jogando muito bem, é óbvio que se eu enxergo assim, é claro que eu vou te criticar, pô. É óbvio que eu vou te criticar. E aí ele não gostou. E aí ele disse, não, eu também percebi que tava. Então tu concordou comigo. Sem dúvida. Porque tu tá bravo comigo, tu concordou comigo. Então tem esse tipo de situação. Antes de a gente começar aqui ao vivo, eu estava conversando com o Flauber sobre a situação. Vou dar como exemplo, né? Mas eu já vi outras vezes acontecer. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, vai a uma entrevista coletiva e fala muito abertamente sobre Pedro. Para todo mundo ouvir, né? Para todo mundo, para o Brasil inteiro. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. E ele foi lá e falou do jogador que é comandado por ele. E como ele, já aconteceram outras vezes também, porque agora está bem recente. Como você vê aquele gesto do Felipe Luiz? A gente chegou a um denominador mais ou menos aqui. Parece ser um grande conhecedor de tática de jogo, por tudo que ele já... Mas é um treinador recente, né? Como gestor de pessoas, ele é recente. Mas eu queria escutar você falando sobre isso. Carlinhos, só porque eu me lembrei de outro caso também, da tua pergunta anterior. Teve um treinador que passou aqui em Pernambuco, ele não estava aqui em Pernambuco no dia, estava em outro clube. E aí ele estava em outro clube, foi demitido desse clube. E aí eu fui fazer o jogo desse clube, né, lá no Premier e tal. Acho que umas 2 rodadas depois que ele tinha saído, e aí eu fiz algumas críticas ao trabalho que ele vinha desenvolvendo nesse outro clube, né? Até porque, assim, eu acompanho futebol, acompanho várias equipes, eu faço anotações para isso, para ter esse embasamento para isso, né? E aí, durante o jogo ainda, esse treinador mandou mensagem para mim, desaforado. Você tá precisando acompanhar melhor as equipes e tal, não sei o que. Aí eu fui e bloqueei ele no WhatsApp. Eu nem respondi. Até hoje ele tá esperando. Eu não vou ficar trocando mensagem, sabe? O cara chega com desaforo e tal. Não vou, assim, mas não bloqueei mesmo. E acabou-se, sabe assim? Não quero conversa. Talvez até hoje ele mande mensagem pra mim, me xinga até hoje lá e eu nem vejo mais. Mas enfim. Carlinhos, eu acho que você tocou num ponto que é importante, que é a falta de experiência do Felipe Luiz, né, em relação a ser treinador, né, a ser gestor de clube. A experiência dele no futebol é inegável, né, ser atleta de alto nível, de alto rendimento e tal, mas como gestor, talvez não. Só que ao mesmo tempo, quando eu vejo o Felipe Luiz, eu acho ele tão preparado, cara, tão preparado, que eu acho que para ele tomar, sabe, aquela atitude de falar publicamente sobre o Pedro é porque ele já tentou outras medidas antes também, sabe? Eu acho que ele já meio que tentou resolver a situação de outras formas e acho que ele não estava conseguindo. Será que tinha respaldo também, né, de alguém lá dentro? Acho que tem. Acho que o trabalho dele é muito bem feito. Sem dúvida. Tô dizendo, será que ele, vou fazer isso. Não, e a não, diretoria... acho que talvez ele nem tenha pensado, não. Talvez tenha pensado, mas eu acho que ele não ia dividir isso antes, não, com ninguém, não. Acho que não. Acho que
Até porque se ele quer ser gestor, ele não pode ficar tentando dividir esse tipo de informação antes, porque aí o cara vai, não fala não, e aí, como é que tu fica? Então, pô, eu tô aqui pra gerir o grupo, e eu vou ficar, sabe, pedindo pra outra pessoa fazer isso, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, acho que ele não dividiria isso, não. Acho que talvez ele até tenha pensado, se falarem nesse assunto, hoje eu vou detonar. Mas aí você vê que ele fala com educação, ele fala com respeito. Eu acho que é porque ele chegou meio que no limite mesmo. Tipo, não tem mais como, até porque daqui a pouco começa a cobrança a vir em cima dele também, né? Porque não usa Pedro. Porque não bota Pedro. Ele é um baita de jogador. E aí quem fica ouvindo é o treinador. Por que não bota o cara? Porque não usa mais, porque não sei o que e tal. Tá aqui, explicado. Por que eu não uso mais? Gente, não fala, é um problema. Se fala, também é um problema, né? Às vezes o treinador fica realmente nessa berlinda sendo cobrado o tempo inteiro, por que você não bota o cara? Você não bota... E quando ele perder, é que eu perguntar mesmo, por que você não coloca o Pedro? Por que não faz? Eu acho que ele usou o momento certo de poder falar, porque na hora de perder também, ele usar também isso tudo não seria legal para ele, né? Você e sem contar assim que eu acho que tem o fato também de repente, o próprio grupo talvez não aceitar coisas que o Pedro fazia também. Os caras são um jogador muito corporativista, né? Mas assim, eu acho que ele até pelo conhecimento que ele tem como ex-atleta, eu acho que ele sabe que de repente os jogadores também não estavam mais aceitando aquele tipo de situação, também não estavam gostando mais daquilo também. Eu acho que para ele tomar aquela decisão, acho que teve muito a ver com isso também, sabe? Se ele percebesse o Pedro ainda com o grupo, sabe? O grupo ainda abraçando o Pedro, talvez ele não fizesse. Eu acho que tem muito a ver com isso também, de repente, Pedro, ou tu agora tu vai se encaixar aqui, ou tu vai sair do clube. Mas aí é uma escolha tua. Você tá vendo, o time tá funcionando sem você. O time tá jogando sem você. A gente tá resolvendo o problema sem você. O clube tem dinheiro para contratar jogador se você sair. Então é uma escolha sua agora. Se você quer ficar, se você não quer ficar. Você se aproximou da seleção brasileira aqui, não se aproximou? Você quer ficar aqui ou quer sair? Então é uma escolha sua agora. Deixa eu puxar um pouquinho para a nossa cozinha aqui. O Campeonato Pernambucano, ano que vem, vai ter 8 times. Então, né, já teve 13, que era um negócio fora da curva, com tão poucas datas e tal. E veio enxugando e vamos ter 8. A gente chega no número ideal agora. Queria saber também o que é que atualmente você acha dos campeonatos estaduais, né? Se devem ter continuidade e tal. E com esse formato que a gente vai ter. Carlinhos, eu acho que precisava ser menor mesmo, porque se você for perceber, o Campeonato Pernambucano ele nunca estava terminando na data do calendário nacional, né? Nunca estava. Estava sempre entrando dentro da Série B, sempre tendo que jogo da Série B, da Série A ser adiado. O Sport teve jogo adiado contra o CRB na estreia da Série B, por conta da final do estadual. Teve aquela decisão que aconteceu só depois da terceira rodada da Série B. Foi. Né? Então, vai entrando, porque os campeonatos terminam na data que tem que terminar, que é uma semana antes de começar o calendário nacional, e o Pernambucano não acaba. E aí, muitas vezes, o que a gente percebe só não termina com mais atraso, porque os clubes de Pernambuco estão indo mal na Copa do Brasil, porque também tem isso. Porque a federação depende que Sport, Náutico, Santa, Retrô seja eliminado da Copa do Brasil para usar aquela data da Copa do Brasil para jogar Pernambucano. Não tem isso. Então você tem que torcer contra os clubes de Pernambuco para poder acabar o teu campeonato. Então eu acho isso um absurdo. Seria legal ter um espaço maior para os estaduais. Acho que para a gente que acompanhou tanto o estadual, seria legal. Só que os estaduais hoje são muito mais deficitários do que eram anos atrás. E para o atual calendário nacional, um estadual mais longo, acho que é inviável. É ruim para os clubes menores, os clubes que jogam menos, mas para os grandes clubes acaba sendo uma carga de jogo muito exagerada. Os clubes terminam o ano com 70 jogos, com 80 jogos, com 90 jogos. E se você for perceber, os grandes clubes agora, ou parte deles, está usando o estadual para jogar com juniores, para jogar com time em reserva. Então, os próprios clubes acabam meio que desvalorizando. Então, acho que tem que mais que enxugar mesmo, Carlinhos. Eu acho que não tem mais como, não cabe mais dentro do calendário nacional ter 10 clubes, ter 12 clubes, não cabe mais. Você tem que ter menos jogos mesmo. Você só vai ter menos jogos, diminuindo a quantidade de equipes. E até o lado que a gente pode ver como positivo, pode ser algo positivo, é que tendo menos clubes, há uma possibilidade de fortalecimento maior desses clubes. Que ao invés deles ficarem ali, um brigando com o outro, para ver quem contrata fulano e beltrano, você tem menos
menos essa disputa e você pode, de repente, fortalecer. O 8º colocado desse ano pode ser mais forte do que o 8º colocado do ano passado. Pode ser um time mais forte do que era. Então isso pode, de repente, elevar um pouco o nível do estadual em si. Torço por isso. Né? Eu fiquei até pensando, Flávio, porque quando a gente teve aquele campeonato com 13 times, o time do Belo Jardim naquele ano era um time semi-amador. Foi uma semana antes, velho, que a turma ficou naquele imbróglio. Flamengo de Arco Verde, Belo Jardim, entre os dois. O Belo Jardim só levou lapada o campeonato inteiro. Ou seja, foi um campeonato que teve foi muito desnivelado. Nesse formato, como o Cabral disse aí, poxa, eu tava imaginando rapidamente aqui, os 3 grandes, Retrô, Central, se organizando agora na torcida para que ele consiga até o acesso, tem condição para isso. Aí a gente pega o Maguari, que é todo organizado lá. Nilson Corrêa já me disse que teríamos só jogos. Exatamente. Mais difícil, melhor. Eu acho que sim. Mas acho até que amplia a visibilidade do próprio campeonato, né, Carlos? Porque também você vai ter mais jogos envolvendo os 3 grandes. Você tem, uma rodada que não tenha clássico. 3 dos 4 jogos está envolvendo Sport Santa Cruz e Náutico. Então isso aí já é uma grande visibilidade. Perfeito. Né? Aí o outro jogo está envolvendo um Central, um Retrô, quem quer que seja. Você tem que dar muito mais visibilidade para todos os jogos. Né? É verdade. Você ia falar alguma coisa, Flávio? Eu ia fazer uma pergunta, falando nesse âmbito de Pernambuco. O que Cabral acha que é o principal motivo do futebol de Pernambuco ter caído tanto nesses últimos 10 anos, né? Nos últimos 10 anos a gente vê aonde o Santa Cruz chegou, como chegou, o Náutico onde está, e o Sport que oscilou muito. Série B, eu não me lembro de um período tão grande, o Sport ter passado um tempo tão grande na Série B nesses últimos tempos. Tá fazendo uma campanha que vergonhosa, a verdade é essa, e eu sou torcedor do Sport, não digo fanático, mas que acompanho. E eu não vejo que vá sair dessa situação. Hoje eu começo a torcer que a vergonha diminua, na verdade. E eu queria saber, não sei se é um fator, se é 2, se são 3, por que o futebol de Pernambuco caiu tanto, né, nesses últimos 10, 12 anos? Qual é a sua ideia? Flávio, eu acho que, de fato, não tem uma resposta só não. Primeiro porque tem as particularidades, né? A gente não pode dizer que o futebol pernambucano caiu por conta disso. Até porque isso muitas vezes é um problema para o Santa, mas não é para o Sport. Às vezes é um problema para o Náutico, mas não é para o Santa. Então, assim, eu acho que tem as particularidades, né, de cada clube. A questão de gestão de um clube, a questão de falta de patrocínio do outro, a questão dos gastos de outro clube. Então, existem esses fatores particulares. Por exemplo, eu acho que as reviravoltas e as brigas políticas atrapalharam um bocado cada um deles, mas por formas diferentes. Eu vou citar o exemplo aqui do Santa, que eu acho, por exemplo, acho um absurdo a forma como o Tininho saiu do Santa. Sabe, o Tininho saiu do Santa, parece que foi o pior presidente da história do clube, quando na verdade, para mim, foi um dos melhores que o clube já teve. Sabe, assim, o Tininho foi achincalhado, sabe, a oposição revoltada com o Tininho, e fez também com que torcedores do Santa também se revoltassem contra ele. E aí, o que acontece? Entra Joaquim Bezerra, e a raiva de Tininho era tão grande que ele pega aquele time do ano 2000 de 2020 e esfacela aquele time. O time que fez a melhor campanha da Série C, um time que tinha enfrentado algumas equipes de Série A ao longo daquele ano. E todos os jogos o Santa foi competitivo, em todos. O Santa foi eliminado da Copa do Brasil, no Atlético Goianiense, nos pênaltis. O Atlético era da primeira divisão, o Santa estava na terceira. O Santa enfrentou Bahia, enfrentou times de Série A e sempre foi competitivo, sempre fez jogos fortes. Aí faz uma baita de uma... Foi vice-campeão pernambucano invicto, né? Conseguiu essa proeza também. Foi. Mas era um time que dificilmente perdia, um time que fez uma belíssima primeira fase da Série C, acabou caindo depois no mata-mata. E aí, nada daquilo se viu, nada prestava naquele time, nada. A diretoria chegou com tanto sangue nos olhos em relação à gestão anterior, que queria dizimar tudo que foi feito por Tininho. Qual foi o resultado disso? Série D. Simples assim. Só teve 5, 6 treinadores em 2021, sabe? Uma gestão horrorosa. Eles passaram a ser cobrados pela torcida, a ponto do absurdo de ter escritório invadido por torcedor, quebrado, jogava pedra e tal.
Exatamente porque, de alguma forma, eles prometeram uma mudança radical no Santa. E essa mudança radical, de alguma forma, veio. O Santa Cruz ficou muito pior do que estava. E aí o que se viu depois foi uma sucessão de problemas, de tentativa de enxugar aquele problema que não se conseguia. Você estava tentando acabar com um vazamento numa torneira com um pedaço de pano. Então só fazia acumular. Aí 2022, 2023, tudo cheio de problema. Aí agora fica com essa sensação de que só a SAF pode salvar e tem que ser a SAF de todo jeito e tem que ter a SAF, porque senão a SAF... Sabe, como se isso fosse de fato ser a única forma de resolver. Tipo, vamos imaginar que o cara da SAF do Santa, o Márcio Cadar lá, quem quer que seja, o Márcio Cadar até já saiu, né? Digo, olha, a gente não quer mais. Aí vai fechar o Santa Cruz? Porque parece que tudo agora jeito. No Santa Cruz tá sendo guiado assim. Se não for a SAF, fecha. Não pode ser assim, sabe? Não pode ser assim. Você não pode colocar nas mãos da SAF, que vai ser a única forma do Santa Cruz sobreviver, vai ser a SAF. Não, porque senão, se ela sair, se ela resolver não fazer, aí você vai matar ela, mas vai matar o Santa? Não, né? Então, assim, eu acho que as coisas... Ô, Cabral, endossando o que você está dizendo, Botafogo da Paraíba vem de 2 ou 3 anos seguidos fazendo uma das melhores campanhas da Série C, mas bate na trave, como Fortaleza bateu. Fortaleza, exatamente, tempo, né? Perfeito. Ótimo lembrar. Igualzinho, cara. Aí, e não conseguiu. Aí esse ano... E Fortaleza mexia muito pouco, inclusive, nas equipes. Mexia, mas segurava. Aí o Botafogo vai pra SAF. Até Galo entrou como um bem minoritáriozinho da... Tá dando tudo errado no Botafogo. O Galo já tá saindo. Já vai embora, era o CEO. Botafogo tá na zona do rebaixamento da Série C. E aí? Né? O América Natal também ficou imaginando quando virasse SAF ia ser a solução. O time fez uma boa campanha no passado, mas você viu que qual foi a grande revolução que aconteceu no América Natal? Então, assim, eu acho que a gente já está, desde a SAF do Cruzeiro, talvez, do Cruzeiro para cá, muitas SAFs surgiram. A gente já está começando a aprender que não é bem assim, não, sabe? Tem muito a ver com que modelo é. Sim. Que grupo... Quem vai gerir, exatamente. É isso aí. Grupo City do Bahia, né, Cabral? É outra coisa. É um tiro fantástico. Os dois melhores times do Brasil não são SAF, né? Exatamente. E assim, se você fizer uma Série A com 20 clubes com SAF, 4 vão ser rebaixados do mesmo jeito. Não adianta. Não adianta. Então, assim, não quer dizer que a SAF vai ser é sinônimo já de sucesso, não. Então, esse desespero do Santa em relação à SAF me preocupa muito. Mas aí, ainda continuando no Santa, tem a questão, a patrimonial do Santa é muito pesada, sabe? Assim, um clube com dificuldade financeira, o Santa Cruz, desde que eu me entendo por gente, se fala de dificuldade financeira no Santa Cruz. Desde sempre. Desde o discurso da dificuldade, da falta de dinheiro, existe desde quando eu comecei a ouvir sobre futebol. É o primo pobre. E assim, sempre teve essa dificuldade. O clube pobre, o clube com dificuldade financeira, mas que tem que gerir um patrimônio gigantesco, como é o Arruda, por exemplo. Então, assim, como é que vai ser fácil uma coisa dessa? Não vai ser fácu. Que poderia ser o ponto forte do Santa Cruz se tornou um ponto negativo, né? Foi o Arruda hoje, assim, eu fico revoltado de ver as imagens que eu vejo do Arruda. Eu fico revoltado. Sabe, a escuridão para você ir no sanitário embaixo da arquibancada, a quantidade de vazamento, buraco, isso é um absurdo, isso é uma falta de zelo, de cuidado, assim, absurdo, sabe? Por exemplo, a SAF está aí prometendo investimento de 10 milhões, não resolve nada. 10 milhões no Arruda não resolve nada. Imagina. Sabe, esse investimento mínimo aí que é prometido nesse contrato não resolve nada no Arruda. Absolutamente nada. E se você tem uma SAF, se você quer, de fato, fazer um trabalho bem feito, você tem que gastar muito mais no Arruda. Se eu quero ganhar dinheiro com o Arruda, eu preciso abrir ele completamente. Eu não posso abrir ele só para 20 mil, 25. Se a minha torcida vai para o estádio, eu tenho que abrir ele completamente. E aí, para ganhar dinheiro completamente, tem que ter uma estrutura boa, tem que atender bem o torcedor, tem que ter uma lanchonete, para que eu possa ganhar dinheiro em cima disso. Eu vou transformar o meu estádio num shopping, para ganhar o máximo possível de dinheiro em cima disso. 10 milhões não resolve nem os problemas estruturais do banheiro hoje em dia no Arruda, se brincar, sabe? Então, assim, acho que tem que ter muito cuidado em relação a isso. Aí a questão do esporte, teve questão também de briga. O esporte na paz, tem 2 grupos que se odeiam. Né? A história do esporte é assim,
Né? O Sport, na década de 90, ganhava tudo e exatamente tinha os isso. urubus e talibãs. Nossa Né? Senhora. Eram dois grupos políticos que viviam em briga e tal. O esporte é assim. Às vezes isso traz pontos positivos, às vezes não. E acho que não tem trazido. Acho que a renovação de dirigentes no esporte está me preocupando muito, sabe? As ideias dos novos que estão chegando são muito boas em termos administrativos, mas em termos de futebol não me agradam tanto. Então acho que esse é um fator bem complicado, demais, sabe, para o esporte. No caso do Náutico, a questão orçamentária, questão também de briga judicial. Aquele ano do Náutico teve 3, 4 presidentes de uma vez só. Nossa, aquele falou. O Gena teve que assumir sem ter se preparado para aquilo e tal. Enfim, Gena não. O outro do Hexa, que era o Ivan Brondi. Ivan Brondi. Né? Doutor Ivan Brondi, que teve que assumir a presidência. Ele não queria nem ser vice-presidente. Aí foi Marcos Freitas, né? Que era saiu logo depois, aí ele assume. Aí o cara, doutor... Não, aqui não existe. Sabe, é uma pessoa maravilhosa. Cara super gentil. Todo mundo que conhece o cara sabe da dedicação dele. Aí o cara teve ameaça de morte. Nesse nível. Sabe, família do cara sendo assediada. Então, assim, você só faz afastar essas pessoas do clube. E aí teve uma série de dificuldades em relação a isso, de briga política e tal. Aí outro grupo político assume. Aí consegue ali algum sucesso no futebol, mas claramente não foi um sucesso duradouro. E as brigas continuavam. E um clube que não encontrava soluções para fazer bons investimentos ou investimentos bem feitos. Aquele ano 2021 do Náutico foi um absurdo aquilo ali. O time tinha que ter subido para a Série A naquele ano, sabe? E assim, a forma como a direção de futebol do Náutico não trabalhou aquele acesso foi um absurdo, porque eu acho que todo mundo, Carlinhos, o Náutico foi campeão pernambucano, e eu tenho certeza, a gente falava lá na TV, mas tenho certeza que todo mundo, em toda a rádio falava, o Náutico não está pronto. O Náutico terminou o estadual, o campeão pernambucano não estava pronto. E aí começa a Série B, o Náutico voando e o Náutico não está pronto. Aí o Náutico vai e ainda perde Eric, perde Wagner Leonardo e a diretoria meio que empurrou com a barriga e, sabe, achou que seria fácil aquilo ali. Aí teve a questão de Hélio dos Anjos. E Hélio sai e volta no mesmo campeonato. Se Hélio não voltasse, era capaz do Náutico ficar brigando contra o rebaixamento. Porque o Náutico teve uma queda tão assustadora que teve uma hora que o Náutico vai brigar contra o rebaixamento. Quantos jogos que ele ganhou? Ele ganhou no início? 9. Era o time imbatível, né? Foram 13 jogos invictos, né? Um negócio louco, né? Ele ganhou 13 e ficou 8. Não, acho que foram 13 invictos. E ficou 8. Alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas foi um início impressionante, né? Time imbatível, era time imbatível e tal. E a diretoria achou que aquilo ali seria suficiente para subir. E assim, todo mundo dizia que não. O próprio torcedor percebia que o time não estava pronto para aquilo ali. Sabe, não era um cara que dizia na TV ou no rádio, sabe? Não, todo mundo, menos a diretoria do Náutico. Aquilo para mim foi um absurdo. Do mesmo jeito que foi um absurdo aquele ano 2020 para 2021 do Santa Cruz, né? Essa mudança que eu me referi agora há pouco, para mim foi um absurdo também isso aí. Como também foi um absurdo o esporte de Anderson Moreira, que o Yuri não demitiu. Teve que ouvir o próprio treinador dizer que eu já devia ter saído daqui há muito tempo para poder criar vergonha e demitir. Também foi uma falta de zelo pela campanha do esporte também absurda. E o esporte também era para subir naquele ano. Sabe, se tivesse um pouco mais de atitude. Então, parece que você fala que o problema Pernambuco é gestão. Eu acho que a maior parte é gestão, mas ao mesmo tempo aí a gente tem um grande problema que... Você calma, pode acabar. Desculpa a minha falta de educação. Mais um refrigerante daquele. Mais uma coquinha zero, por favor. Pode trazer aqui Pode botar um adoçantezinho pra cá também, viu, embaixador? Um Ings aqui pro pessoal poder trazer. Estamos aqui no Outback do Shopping Recife, aqui é moral. Eu acho que é a questão da Federação Pernambucana de Futebol. Isso para mim é o defeito que une todos eles. Né? Porque, se você for falar, você falou dos 3 grandes, mas o Central também praticamente foi embora. Sim. O Porto sumiu, o Salgueiro sumiu. Os clubes do interior, exatamente. Eu até brinquei com o Carlos, desculpa dizer, mas parece que a única coisa boa que apareceu no ano Pernambucano foi o Retrô. O Salgueiro saiu de campeão estadual histórico para praticamente fechar as portas. Vai voltar na 3 agora, né? Como é que pode uma coisa dessa, sabe? Então, coisa assim, de louco. Eu acho que tudo, o ponto que faz com que todos esses defeitos acabem convergindo é a Federação Pernambucana de Futebol. Isso eu queria ouvir você falar, até se aprofundar mais a respeito, porque eu também tenho essa opinião. Mas aí, quando a gente amplia o debate,
cada um puxa pro seu clube só. Meus gestores, horríveis. Aí o Tricolor diz isso, o rubro-negro, o alvirrubro, eu digo, velho, tem uma pontinha da pirâmide que é a maior responsável. Sim. Que é a maior responsável. Maior responsável, não tenho dúvida em relação a isso, não, sabe? Eu acho que o trabalho que é desenvolvido na federação, para mim, é muito ruim, e muito ruim há muito tempo, sabe? Assim, a federação nos últimos 60, 70 anos teve 5 presidentes. Isso é um absurdo, pô. Isso é um absurdo, sabe? Isso parece ser uma casta, parece ser um negócio familiar, sabe? Que passa... Porque se você for ver desses 5 presidentes, Fred era irmão de Carlos Alberto, Evandro era vice de Carlos Alberto. De 5, aí a gente já está fazendo 3, a gente já percebe que é do mesmo grupo político, digamos assim, né? Então, e aí são escolhas muito mal feitas, calendários mal feitos, como a gente falou agora há pouco aqui, tem que torcer contra os clubes na Copa do Brasil para poder encaixar o estadual. Isso para mim é um absurdo. A questão do calendário em si, a forma como você acabou destruindo. Olha, eu era um grande crítico, o Carlos lembra disso, do Carlos Alberto Oliveira. Mas o Carlos Alberto Oliveira conseguiu interiorizar o futebol. Sem dúvida. Isso acabou-se. Isso se acabou. Não existe mais isso. A gente acabou de citar exemplo aqui de Central, do Porto, Salgueiro, de tantos e tantos clubes que foram definhando no interior. Sim. Vice-campeão estadual 2 vezes. Divulgou vários jogadores, né? Nildo, Josué, Araújo. E os que sobrevivem aí no campeonato, eles vêm jogar na arena. Aquela história dos grandes irem lá pro interior é uma raridade das raridades. E movimentava o interior, você sabe disso, né, Cabral? Sim. Cara, você chegava aí, Salgueiro, Itacuruba, saiu até matéria do Itacuruba, né, no GE essa semana e tal. Então, assim, isso acabou. Acabou-se. E esqueceu de América também, né? O Ameriquinha tá aí na 2, virou SAF agora, né? Aí veio da 3 para 2, acho que deve vir forte na 2, inclusive, né? Pra subir. Porque tem uma tradição e se organizou. Sim. Então, acho que, cara, tem sabe, assim, um pensamento arcaico. Pra mim, a gestão do Evandro, ela já era obrigado, amigo. Já era uma gestão envelhecida no primeiro ano dele e ela só foi, sabe... definhando cada vez mais a cada temporada e definhando cada vez mais o futebol pernambucano também, o que é muito preocupante. Então, assim, acho que a Federação Pernambucana, apesar de toda a idolatria do Evandro por qualquer presidente da CBF, acho que não tem mais a mesma força que já teve um dia. A gente percebe a queda no ranking das federações do futebol pernambucano, né? Cada ano que se passa vai ficando pior a colocação da federação em si, perdendo vaga em Copa do Brasil, perdendo vaga em Copa do Nordeste por conta dessa queda no ranking. Então, para mim, o grande ponto de interseção dos erros e dos problemas do futebol pernambucano, sem dúvida, é a Federação Pernambucana de Futebol. Não tenho dúvida nenhuma disso. Cabral, eu vou fazer a pergunta de uma pessoa só, até para você ter tempo de tomar o refrigerante aí. Se a gente tivesse no estúdio, né, se eu estivesse fazendo lá o podcast no estúdio, a gente tem um quadro que a gente vai retomar, né, embaixador? Café quente e café frio. Café quente é uma maravilha, né? Para quem gosta de café, o café quente. Café frio é horrível. É uma desgraça, né? Então a gente diz assim, você dá o café quente ou frio para tal pessoa. Para tal pessoa. Eu só queria perguntar de uma pessoa. Só um? E aí, não, só um. E aí fique bem à vontade. Se quiser dizer toca, a gente segue o barco, não tem problema. Daria um café quente ou frio para Laércio Guerra? Rapaz, cara, eu prefiro não dar café nenhum. Vamos seguir em frente. Sem café? Sem café. Ai, meu Deus. Eu acompanhei, obviamente, tudo. Não, mas eu posso falar. Eu tinha admiração e respeito por Laércio. O respeito continua, porque eu acho que, né, montar toda aquela estrutura, fazer um time ser 3 vezes vice-campeão em 4 anos, tá, o respeito continua. A admiração, mais não. Passou. Não tem mais. Sinceramente que não tem. Mas acho que também a gente deve seguir. Não precisa... Não vamos perder muito tempo, então, com essa situação, não. Vamos pegar essa palavra admiração, que de Cabral, a gente falou muito, ele disse que tinha um ídolo que era o Zico. Hoje, por você como seu comentarista, você tem pessoas que você se espelha e que lhe ajudaram? Carlos responde aí, cara. Meu Deus do céu.
Passamos anos e anos chamando Cabral Neto de babão de Ralph de Carvalho. Ainda o espelho? Sem dúvida. É lógico que, assim, existem muitos comentaristas que eu admiro, né? O Carlos, como narrador, certamente tem os narradores Sem que dúvida. admira, né? No rádio, o Carlos era muito fã do Adilson Couto, né, Carlos? Demais. E certamente deve ter outros também, tanto na TV quanto no rádio. E a mesma coisa acontece comigo. Por exemplo, eu adoro o Paulo Calçade. Acho o Paulo Calçade sensacional. Acho que na atualidade o melhor comentarista do Brasil. Mas gosto muito de outros comentaristas também, né? Para continuar na ESPN aqui, eu gosto muito do Bertozzi, gosto muito do Jean Oddi, gosto de outros também de lá. No Sport TV eu gosto muito do Lédio Carmona, por exemplo. Gostava demais do Pedrinho. Lédio não dá um sorriso, não é? Mas o pior é que ele é gente boa, viu, cara? Ele é brincalhão, fora do ar, O bichinho pode dar um sorriso no ar, lasca, né? É um conteúdo fantástico. Agora, não sorri, não. Sim, mas diga, Cabral. Mas assim, então eu gosto de muita gente também de fora, né? Mas aqui em Pernambuco, e pra mim o maior de todos, pra mim sempre foi o Ralph mesmo, porque era o cara que, aquela história que a gente falou agora há pouco, era um cara que eu gostava quando não tinha nenhum poder crítico, eu gostava dele quando era criança, e que ao mesmo tempo eu continuei gostando muito dele quando fui envelhecendo também, né? Então, e eu ainda tive a honra, o prazer de trabalhar com ele durante 4 anos, e essa admiração só aumentou, porque eu vi o caráter, vi a personalidade, vi o homem que é Ralph de Carvalho também, sabe, assim, um gestor, um chefe também sensacional, e via a dedicação dele, sabe? O Ralph tá com 80 e poucos anos de idade. E trabalhando. Bicho. E trabalhando, sabe assim? Lúcido, trabalhando, dedicado, sabe? Você percebe, ele continua indo atrás de informação, ele continua ainda ligando. Isso é algo admirável, sabe? Isso é algo fantástico, assim. Se você não aprender com isso, você não aprende com mais nada na vida, sabe? E assim, a visão que o Ralph tinha de jogo antigamente, e hoje em dia também, antigamente, porque quando nasceu essa admiração, né? Isso tudo, e a forma como ele falava, como ele traduzia, como ele passava aquilo, a facilidade de oratória que ele tinha, sabe? Assim, eu queria ser Ralph de Carvalho, sabe? Eu queria ser comentarista esportivo porque eu queria ser Ralph de Carvalho, mais ou menos isso. Então, tenho uma admiração imensa por ele, para mim, o maior de todos. Quando era na adolescência, pré-adolescência, eu gostava muito do Adilson Couto, gostava muito do Luiz Cavalcante, a gente trabalhou junto, inclusive, com o seu Luiz também, né, Carlinhos? Mas, por exemplo, a minha mania, quando o Roberto, que era o cara que eu admirava narrando, quando Roberto e Ralph estavam em rádios separadas, né? O Roberto era narrador da Rádio Jornal e Ralph estava na Rádio Clube. Eu ficava ouvindo todo o pré-jogo pela Rádio Clube para ouvir a opinião de Ralph. Quando começava o jogo, eu estava na Rádio Jornal para ouvir a narração de Roberto Queiroz. Acabava o primeiro tempo, eu voltava para a Rádio Clube para ouvir o comentário de Ralph. Legal. Quando começava o segundo tempo, voltava para a Rádio Jornal para ouvir a narração de Roberto Queiroz. E quando terminava o jogo, eu voltava para ouvir Ralph de Carvalho comentar o jogo. Então, assim, sempre tive muito essa admiração. Quando os dois passaram a trabalhar juntos, para mim foi sensacional, né? Quando eles voltaram a trabalhar juntos, foi sensacional. Então, o grande cara, assim, para mim, o grande espelho que eu admirei sempre na minha vida foi o Ralph, até hoje. Agora eu queria emendar com o teu momento atual, com tantos narradores que existem no Grupo Globo, né? Porque aí narram no Premiere, no Sport TV, na Globo Aberta. Então, tem uma enormidade lá de narradores. Você sabe da admiração que eu tenho por Luiz Roberto, né? Para mim é o cara. E aí eu quero misturar 2 assuntos, né? Saber também, poxa, quem é que te chama muita atenção narrando futebol na TV, e dizer que eu, voltando para a história de rede social, eu ando assim, já é o fundo do poço essa coisa tóxica da rede social, mas ver posts e campanhas esculhambando Luiz Roberto, eu digo assim, velho, não sei mais o que... Eu não sei mal o que achar desse negócio, não. Sabe? Tem hora que dá muita vontade o cara dizer, velho, vou dar um clique aqui, puf, e tô fora desse treco. Mas, cara, não são 10 comentários nem 20, são milhares, né? Sim. E a turma largando a lenha. Eu não vou nem entrar na seara da coisa feminina. Aí, fora do normal. Mas, quando eu vi assim, eu disse, sério que esse número, pra mim, é o top 1, e a turma tá largando a lenha desse jeito. É porque a rede social hoje ela é engajamento, né, Carlos? Se você fala mal de alguém e aquilo gera engajamento, a pessoa continua falando mal. Não quer nem saber se acha aquilo ou se não acha, mas tá gerando engajamento eu falar mal de fulano. Então eu vou falar mal de fulano aqui.
Eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas com isso, sabe? Em ganhar like, em ganhar, sabe, retweets e tal, por conta do que fala, do que o conteúdo é o de menos. Se eu falei isso aqui e gerou engajamento, eu vou continuar falando aqui, sabe? Se eu tô vendo que tá todo mundo falando mal, eu vou nesse hype, como a galera chama, e vou falar mal também. Mas o que você acha disso, hein? Dessa tomada de decisão do povo? Eu acho um absurdo, eu acho que é o fundo do poço do ser humano. Vou lhe interromper rapidamente, só para dizer, Flávio tá ali, eu entrevistei também no estúdio o Everton Felipe. Aí nesse... Flávio Wayne. É ele mesmo. Flávio Wayne. No Café Quente, Café Frio, eu botei a figura de Carlinho Bala. Sim. Aí Everton Felipe disse que admirava muito Bala, mas aí veio com algumas Bala coisas... tá tretando todo mundo também agora. Ele tá virado. Mas aí vê só, Não Cabral. vou nem falar dele aqui não, senão ele vai fazer vídeo também, falando mal de mim. Pronto, Escolha mal também. Meu irmão, aí Everton foi lá, fez algumas críticas a algumas coisas que ele achava que não gostava de Carlinho Bala. Aí tem corte, aí normal, e isso foi aqui com a gente. Depois, Carlinho viu, responde a Everton. E aí começou aquela história, Cabral. Responde, responde. sim. Só que aí, meu irmão, começou a partir pra, se eu encontrar em tal canto, eu vou descer-lhe o braço. Aí, nessa pegada que você tá dizendo, que eu sei que é isso, os caras acham massa, né? Uhum. Se puder botar O mais quê? principalmente de onde saiu, quem criou. Sabe o que eu fiz, velho? Eu comecei a me sentir mal com aquilo, porque eu disse, pô, isso nasceu aqui no canal. Aham. Eu liguei pra um, o pessoal nem sabe disso. Eu liguei pra um e depois eu liguei pra outro, pedindo que eles parassem. Eu disse, ó, velho, liguei, sei lá pra quem eu liguei primeiro, vai pedir pra um, pedir pra outro. Eu disse, pô, você me considera um pouco. Não tinha nada a ver com isso, né? Não, porque... Não foi nenhuma criança que chegou aqui e falou porque você induziu. Exato. O cara falou. Mas eu comecei a... Sim, não vi eu uma entendo, graça eu naquilo, entendo, sabe? eu entendo. A galera tava vibrando, os caras É. que tomam parte de um lado do outro. Amo. Muito ruim isso, velho. Ruim demais. Mal tenho lhe interrompido, Cabral, pois não. Aí, para falar da questão dos narradores, Sim. Carlos, de TV, pra mim, o maior de todos chama-se Rembrandt Júnior. Rembrandtzinho, meu querido amigo, acho o Rembrandt sensacional. Acho que o Rembrandt deveria ser até... O Rembrandt é muito valorizado no Brasil inteiro, deveria ser muito mais até. Sabe que assim, eu aprendi a admirar ainda mais o Rembrandt acompanhando ele, porque eu percebi, é aquela história assim, eu via muita coisa na TV que eu não tinha muita noção de como funcionava, né? Sim. Você passa a trabalhar e é outra história. Vê como é que é. E aí você vê, assim, a forma como o Rembrandt gerencia a transmissão, é um negócio assim, maluco, assim. Ele controla com uma facilidade tudo, porque você ser narrador de rádio é muito difícil, o Carlos sabe disso. E de TV é mais difícil do que parece ser, porque você não está ali só narrando o jogo, você tem questão de as propagandas, você tem que chamar, o horário de chamar, você tem que controlar um comentarista, especialmente se for um comentarista que fala pra cacete, feito eu. Aí tem o coordenador falando no ouvido, sabe? Aí tem que chamar a reportagem, você tem que abrir espaço para reportagem, você tem que controlar tempo disso, controlar tempo daquilo, chamar a reportagem, lá no Sport TV, no Premier, você tem uma abertura de jogo, que é tudo discriminadozinho assim, tem que chamar esse gol, tem que chamar esse gol, tem que chamar esse VT, o Rembrandt sabe, às vezes chega coisa em cima da hora, aí o cara chega abafado no ouvido de Rembrandt, chegou lá, aí quando você vê Rembrandt, vamos agora, parece que não está acontecendo nada, parecia que ele já sabia que ia passar aquilo, sabe, desde o começo, não tem estresse, não tem nada, o Rembrandt é fantástico. Mas além dele, para as pessoas não ficarem achando que eu estou falando dele só porque eu gosto muito dele pessoalmente, é óbvio que o Luiz Roberto também, para mim, é sensacional. O Everaldo Marques, para mim, é maravilhoso, sabe? O Everaldo consegue fazer uma narração muito para cima, muito legal, assim, nesse sentido, e ao mesmo tempo também muito técnica também. Ele é fabuloso e é um cara sensacional também. Luiz Carlos Júnior, puta do narrador também. E um cara que, assim, que eu valorizo muito, sabe, por alguns aspectos que aconteceram lá na empresa, assim, eu acho ele muito massa. Eu gosto muito da Renata, acho ela uma ótima narradora e também, assim, muito fria também com a transmissão, assim, muito fria, que eu digo, para esse exemplo que eu dei. Tudo que tá acontecendo exatamente, atrás. tudo que tá acontecendo, ela consegue controlar muito bem a transmissão, é muito legal trabalhar com ela. Aí hoje, sem citar nome, claro, nem eu citaria também, mas acho que até mais nos streamings. Partiram agora para um viés de ter uma narração assim, muito exaltada.
na TV, né? Para não dizer gritaria, mas Uhum. o tom aumentou demais. É claro, Cabral, que a narração da TV hoje não é a narração dos anos 90. Bola ali, voltou. Houve uma subida de tom Sim. na Globo, na ESPN, na Band, mas tem uns streams que botaram assim. E aí, o que você acha? Não é o Gosto, pessoal. Não é o meu gosto, pessoal. Não é. Mas assim, a gente vê que esses canais estão tendo boas audiências, Sim. né? Então acho que tem um público lá que gosta, que acha legal. Na minha preocupação só é que tem uma história que eu acho sensacional, que eu fui convencido, eu fui pesquisar muita coisa sobre isso também, que é o seguinte: hoje em dia a gente fala muito sobre influência, né, cara? Fulano de tal é influencer e tal. E na verdade, se a gente for pensar direitinho, o cara que é chamado de influencer, na verdade, ele se tornou o influenciado. Por quem? Pelo público dele. Pelo público dele. Porque a quantidade de exemplos que tem em relação a isso é muito grande. De pessoas, por exemplo, que começam fazendo algo numa rede social, um tipo de trabalho, e que mudam, às vezes, radicalmente por conta do público que tem. E para mim, o maior exemplo que tem sobre isso é um garoto americano que ele fazia vídeos no YouTube falando sobre musculação, sabe? Sobre os suplementos que ele tomava, sabe? Ele fazia vídeo dele fazendo lá supino, voador, rosca e tal. E ele tinha 300 visualizações, 350 visualizações e tal. Quando foi uma vez, ele, do nada, parou numa lanchonete e pediu um sanduíche gigantesco e resolveu fazer um vídeo ao vivo, uma live lá ao vivo, né? Uma live, evidentemente, para mostrar às pessoas que ele ia conseguir comer aquele sanduíche. E ele tinha um corpo muito legal, o menino, sabe assim, bem trabalhado, ele era mais magrinho, mas estava começando a ganhar músculo e tal, não sei o quê. E ele conseguiu comer aquele sanduíche inteiro. E aí aquela live dele passou de 100 mil visualizações. Corta para 5 anos depois, ele está com um sobrepeso absurdo, imenso, porque ele passou a ser, os vídeos dele passaram a ser de desafio de comida. Ele passou a chegar na pizzaria, comprar 3, 4 pizzas e fazer o vídeo se desafiando a comer aquilo ali. E aí quando ele não comia, as pessoas xingavam ele, reclamavam porque ele não conseguiu e tal. E tá engajando. E aí foi engajando, foi engajando. Ele passou, sei lá, de 3 mil inscritos no canal para 3 milhões. Quem é o influência da história? Ele ou o público? É o público. Então assim, por exemplo, eu tenho muito medo disso, sabe? De ser o influenciado do público. E é por isso, inclusive, que eu cada vez mais me afasto de rede social, porque eu não quero ser um reprodutor da opinião de ninguém, mas não quero mesmo, sabe? O povo achou ruim porque tu falou sobre isso. Poxa. Ciência, velho. Ciência, assim, eu não tô aqui para agradar todo mundo, minha intenção não é essa. Até porque eu acho que quando você tenta agradar todo mundo, você desagrada todo mundo, ao invés de agradar. Então, assim, eu vou dar a minha opinião, vou falar sobre a minha opinião. E não especificamente ser influenciado por essas pessoas. E aí, que arrudeio foi esse que tu desse, Cabral, e tal? Eu acho que as pessoas passam a fazer isso mais vezes, né? Esse tipo de narração, porque eu acho que mais pessoas estão ouvindo assim. Então você acaba sendo influenciado pelas pessoas que estão ouvindo dessa forma, que estão querendo dessa forma, que estão... Sabe? Então acho que é isso. Por exemplo, acho que o Rômulo Mendonça fez agora, né, na Cazé, ele foi fazer lá jogos lá. E o Rômulo é um baita de narrador. Sim. Eu acho muito difícil que ele tenha caído, digamos assim, nessa de aumentar o tom e tal. Acho que não. Acho que ele foi lá e fez os jogos dele do mesmo jeito que ele faz na ESPN, porque ele é muito bom e ele não precisa mudar o estilo dele para agradar ninguém. Então acho que se o narrador tiver um pouco dessa consciência, eu acho que ele pode... Eu vou fazer jogos aqui no stream, mas eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer de outro jeito. Se o cara acha também que deve fazer, ok, vá lá, faça. Eu não curto muito. Mas isso não quer dizer que ele não possa fazer. É óbvio que ele pode fazer. Mas eu prefiro narrações mais
Luiz Roberto, Sim. mais Everaldo Marques, mais Luiz Carlos Que Júnior, são emocionantes. mais Rembrandt Júnior, mais Né? Carlos Eduardo. Eu prefiro assim. Flauber, você tem alguma última colocação, última pergunta aí para fazer para o Cabral? Curiosidade? Eu ia perguntar exatamente desse teu aí, qual é a principal diferença de ser comentarista em rádio e em televisão? Né? Provavelmente deve ter alguma diferença importante sobre isso. A maior é que Carlos Eduardo deixava me falar mais do que Rembrandt Júnior. Em rádio você pode falar muito mais, né? Em rádio você pode falar muito mais. Muito mais facilidade em relação a isso. A começar, por exemplo, a gente vai fazer um pré-jogo lá na Transamérica, a gente fazia um pré-jogo de 1 hora, por exemplo. Então a gente estava ali com as informações e o tempo inteiro entrando, interagindo e tal. A gente vai fazer um pré-jogo hoje no Sport TV, tem 5, 10 minutos, às vezes 5, 10 minutos, no Premier são 20. Na Globo aumentou esse ano para 10, 12, isso pra gente lá na Transamérica era nada. Era nada. Aí você vai para a bola rolando, a mesma coisa, você precisa tentar pontuar mais rapidamente. Eu ainda acho que eu me prolongo muito, eu tento diminuir isso, mas às vezes não consigo. É uma incapacidade intelectual mesmo minha, eu preciso melhorar isso e não estou conseguindo fazer ainda. Mas acho que melhorei muito já, comparado com o que era antes, acho que melhorei muito já. Eu trabalhávamos na Transamérica e eu tinha Cabral e Léo Medrado. Somente. Meu irmão, eu dizia, putz, comecei a perder meus cabelos. Me ajudem, aí, né? A gente conversava, não sei o quê. 3 dias depois, voltou tudo ao normal de novo. Não adiantava não. E aí, vai para o intervalo, no rádio você tem, ali, sei lá, dos 15 minutos do intervalo, você tinha uns 10, pelo menos, para debater. Mas tem propaganda e tal, tem entrevista de campo, você tem uns 10 minutos ali para debater. Hoje a gente vai para o intervalo, eu tenho um minuto e meio para falar ali o que eu quero falar. Aí o pós-jogo da TV não existe, basicamente não existe. Uma vez ou outra a gente entra num programa do Sport TV, mas o pós-jogo da transmissão em si é a entrevista de campo e pronto. A não ser no final do campeonato, às vezes dá tempo ainda de falar alguma coisa a mais. Mas normal é não ter nada. No pré-jogo da gente na rádio, a gente passava mais 1 hora, mais 2 horas falando de futebol. Então, a quantidade de momentos em que você tem para passar aquilo que você quer passar é muito menor. Então o desafio é muito maior também, para mim pelo menos, né? Se alguém gosta de falar menos, talvez seja um desafio maior ir para a rádio. Para mim o desafio maior é falar menos e ao mesmo tempo tentar dizer tudo que eu quero dizer. Muitas vezes acaba um jogo, putz, velho, não falei isso, não falei isso, o tempo todo. Toda a transmissão me arrependo de não ter falado isso, não ter falado. Mas aí eu fico pensando, se eu fosse falar isso, eu ia ter que tirar alguma coisa que eu falei. Então não tem como somar. Eu teria que trocar. Somar, eu não posso somar. Então tem muito disso. E a outra, que é um desafio ainda maior, especialmente quando o meu trabalho, as pessoas, eu tenho certeza que ninguém percebe isso, mas é o que eu tenho que perceber. O meu trabalho é diferente na Globo, no Sport TV e no Premier. E o que é diferente disso? Por exemplo, no Premier, eu posso falar com mais facilidade sobre um falso 9, eu posso falar com mais facilidade sobre 2 linhas de 4. Quando eu vou falar alguma coisa parecida com isso na Globo, eu tenho que explicar o que é isso. Perfeitamente. Porque na Globo tem o cara que entende muito de futebol, mas tem um cara que não entende de futebol. Ele está vendo porque ele é um torcedor, digamos, eventual, é um cara que gosta. Então o público é diferente, sabe? Tem as pessoas que não gostam. Então eu preciso falar de um jeito que o cara que entende muito de futebol não me ache um bobo, um bocó, ele está falando daquela forma, mas também ao mesmo tempo eu não posso estar falando de uma forma que a moça, o rapaz que não entende de futebol me ache professoral, me ache, sabe, não entenda o que eu estou falando. Então eu tenho que ser entendido por todo o público e ao mesmo tempo também falar para um público que entende de futebol. Então é um desafio muito grande, né? Assim, no Premier é mais fácil essas colocações, na Globo é mais desafiante. Muitas vezes eu, ao invés de usar a expressão falso 9, olha, fulano vai jogar agora como se fosse um centroavante. Uhum. Então eu nem uso mais a expressão, eu uso a explicação basicamente para tentar fazer com que as pessoas entendam. Acho que os desafios são aí. E rádio não precisa, porque se o cara ligou o rádio para ouvir,
ele tem um conhecimento mínimo que dá para conversar com ele de boa. Então, se o cara ligou o rádio para ouvir aquele jogo, ele sabe a hora do jogo. Então, ele entende bem o que eu tô querendo dizer. O rádio gosta de futebol. Ainda bem que tem muita gente que gosta de futebol. Viu? É verdade. Por isso que as audiências são tão boas de rádio. Ô Cabral, pra gente encerrar mesmo, agora é ping-pong com os 5 times pernambucanos. O que é que vai acontecer com o Sport na Série A? Fica, cai ou almeja alguma coisa melhor? Não, vai cair. Cai. Cai. Não, infelizmente, acho que não tem como segurar, não. Náutico na C. Estou esperançoso. Acho que o Náutico tem condição de subir. Acho que a chegada de Hélio foi muito importante para isso. Retrô, cai. Cai, acho que cai. Infelizmente cai. Na D, Central, essa surpresa. E aí? A Série D é mais difícil de O todas. tal do mata-mata é de lascar, Tanto né? o Central quanto o Santa. E vou dizer por quê. Minha esperança no Santa ficou um pouco abalada. Esse retorno tá me deixando um pouco nervoso com o que está acontecendo com o Santa, sabe? Acho que ele tem condição de subir, acho que ele tem potencial, acho que nenhum outro clube da Série D investe tanto quanto ele investiu, né? Mesmo que esteja com salários atrasados, mas o elenco em termos de qualidade. Porque a pessoa fala, mas o banco do Santa não é bom. O banco de quem na Série D é Pelo bom? amor de Deus. A gente tá falando da Série D, pô. Ninguém tem um elenco recheado, não. Todo mundo vai ter dificuldade também na hora de começar a mexer também. Qualquer adversário do Santa Cruz vai ter dificuldade na hora de começar a mexer. O líder geral da Série D, Cabral, é a Aparecidense. Pois né? é, Ele cara. tem os craques no banco da Aparecidense. Pois é. Pelo amor de Deus, né? Pois é. É. Então, assim, eu ainda estou esperançoso. Hoje, eu espero que ele me ajude na próxima rodada. Se me chamar aqui semana que vem, talvez eu diga o contrário. Mas hoje eu ainda responderia que o Santa Cruz sobe. Central. Central, velho. Eu queria tanto que o Central subisse. Seria incrível, né, cara? Muito, Caruaru, muito, cidade muito. grande do interior pernambucano. Imagina o Central. A gente já viu o Central. Mas era na Série B. Não é nem Série C, não. Voltar pra Série B. Que coisa linda. Não, mas é mesmo. que É, coisa pô, linda. Caruaru com 19 jogos, Sim, 38 no total, mas 19 jogos em casa, no PV. Pô, no PV, o cara velho é triste, né? Mas o que eu ia dizer agora, da geração nossa, o Central tem muita história. Né? O Central tem muita história. Ia ser Mas a série é sensacional. incrível, eu fico de lá, né? Tem o povo do interior que às vezes acha que a gente da capital não fala de Central. Então, meu irmão, eu tenho uma admiração maravilhosa. Eu por também, isso. Eu queria muito, muito esse muito. acesso. Mas eu Eu sei queria que muito mata-mata também, dose, mas né? eu tenho medo, eu desconfio que o Central não vai conseguir subir. Acho que Centralzinho não vai, acho que não. Bom, Mas vou torcer pra estar errado, torcer muito pra não, estar errado. também, demais. Se a torcida do Central pega esse corte depois aqui e enche meu saco lá na rede social, que eu vou bloquear todo mundo, mas eu vou ficar feliz. Pô, mas não tem problema. Flauber, foi arretado da papo, show de bola. Prazer. Né? Prazer, vamos marcar outros. Fiquei muito bem conhecer o Cabral, como eu disse. Cara que eu gosto de escutar. Eu gosto muito de escutar gente que entende muito bem de futebol, né? Hoje está difícil, tem muito essa questão de engajamento. As pessoas não dão a opinião correta, às vezes, das coisas, né? Dão para o populismo, dão para o engajamento. E eu sei que o Cabral não é um desses, de jeito nenhum. Dá opinião sensata, eu gosto muito de escutar ele. Valeu mesmo, Flávio, obrigado. Cabral, que bom que saiu esse programa. Bom demais, Bom bom demais, demais. bom demais. Uma maravilha, foi um prazer enorme, né, contar com tua presença aqui. Pela amizade que a gente tem, Sim. né? Tá ali minha querida amiga Luciene, né, esposa de Cabral. Minha dona. Leva logo um abraço para Luquinhas. Sim. Aquela figura maravilhosa. Luquinhas formou. Não, tá para se formar esse ano em psicologia, porque ele mudou a faculdade, né? Meu Deus, vai ter um monte de paciente aqui. Né? Flávio? Tamo junto. E pelo profissional que você é, principalmente, Não. meu irmão, né? Eu disse, pô, eu tenho que entrevistar o melhor comentarista do estado. E você- cadê ele? Cadê Ralf? Cadê Ralf? Não, Ralf, Cadê Ralf? Ralf é fantástico, mas hoje é você, meu irmão. Foi um prazer receber Valeu. Agradeço também Valeu, a você. Um abraço obrigado. pro meu querido Flávio Wayne aqui. Bom demais vê-lo. Sempre. Flauber. Meu nome? Talita. Obrigado Tricolor também, doente. Talita. Tricolor Doente. É. Cara, Acho que ela tá- um gel poderoso isso aí. Né? Isso é óleo de comida na cabeça de Flávio. Eu acho que eu não tava falando aqui do Santa Cruz, que ela tava dando pra minha cara ali, então vai subir ou não vai? Se eu dissesse que não ia subir, ela jogava alguma coisa em mim aqui. Pra jogo na rua, ela fica rouca, velho. É mesmo. Tricolor, fica lá cantando. Tá certo. Tá certo. Mas agradecer muito, Carlos. Foi muito massa, muito legal. Mando também beijo para suas duas patroas também. Né? Para que ninguém imagine que eu tô falando de duas mulheres. Não.
Juliana e a filha, Gabi. Manda beijo pra tuas duas mulheres, vai ficar aí, como assim? Mas foi massa, foi bom demais, sempre bom te reencontrar, sempre bom conversar sobre futebol contigo. A gente, falando aqui, eu tava me lembrando, rapaz, das mesas da gente, debate e tal, né? Era mais ou menos assim, né? Era, nessa Sentado pegada. aqui, essa pegada também aqui. Carvalho tá lá com a gente de vez em quando, me enche o saco ainda, como acontecia lá nos debates. Mentira, no A embolado. gente grava embolada, Tava saudade de rádio, Cabral? Um pouco, né? um pouco. Porque a gente grava ali, sei lá, 1, 2 programas por semana e tal. O volume que eu fazia em rádio era muito maior, né? Eu gosto muito, ainda sinto falta de rádio, tenho vontade de voltar pra rádio. Como é que tá George Guilherme? George agora é mais chefe do que nunca, né? George é o cara. Ele é o... Porque assim, no organograma, digamos assim, né, tem o Renato Ribeiro, que é o mais forte de todos em relação ao futebol, o cara que manda mesmo nos esportes da Globo, de uma forma geral. E no futebol é George Guilherme hoje, né? E ele chegou onde chegou, porque ele é muito competente mesmo. Eu passei, acho que 1 ano e meio mais ou menos, com ele sendo foi ele que me contratou, né? Ele sendo meu chefe direto aqui no Recife. E assim, eu aprendi demais, sabe, assim, na forma como ele conduz, o conhecimento, eu percebi o conhecimento dele sobre TV, era um negócio assim absurdo. E ele é um cara muito gente boa, muito. Conversar com ele é muito agradável, muito, sabe, rir feito uma bestalhada, sabe, com todo o respeito que meu chefe merece, mas adora. Também, né, velho? O cara pernambucano, Eu encontrava lá nos corredores da Universidade Federal. Sim. Porque George se formou logo nas duas, né? Ele se formou na Federal e se formou na Católica também. Aí chega um dia de tarde, Cabral era da Transamérica, aí toca meu telefone. Alô? George. Janeiro de 17. 17, né? Carlinhos, George, tudo bom? Como é que tá? Certa vez ele tinha me ligado, né? Arretado com uns comentários de um integrante, ex-integrante da equipe também. Eu digo, pô, alguém falou merda de novo, né? Lá veja eu. Vou quebrar tuas pernas. Aí eu disse, como assim? Rapaz, eu vou conversar com o Cabral. Eu digo, mas miserável, eu vou quebrar tuas pernas. Foi assim logo. Eu disse, que maravilha. Eu digo, sem chance de ficar lá em loiro. Foi esse pra caramba, né? Procurou você ele sempre assim. Ele faz isso sempre. Ele é sempre assim. Muito correto. Ele faz isso sempre mesmo. Então, assim, ele é um cara muito gente boa, mas tem um conhecimento assim absurdo. E ele é o cara que sabe ser duro quando precisava ser, sabe, na cobrança e tal. Mas que não levava aquilo para o lado pessoal nunca, sabe? Acabava uma reunião, ele já estava de bom humor de novo, estava falando bobagem de novo, estava querendo ouvir a gente falar bobagem de novo, morrendo de rir com tudo e tal. Ele é muito assim. E aprendi bastante com ele. E tem uma coisa que eu acho até importante falar de vez em quando sobre isso em lugares diferentes, Carlos, é que muita gente tem essa imaginação, né, que a Globo regula os funcionários, regula os comentaristas, não fala sobre isso, fala sobre aquilo. Cara, eu nunca recebi uma ligação dessa na Globo. Nunca. Sabe, com o George sendo meu chefe direto, depois sendo meu chefe direto do Rio, e os outros que passaram por aqui, eu nunca fui cobrado para falar sobre alguma coisa ou para não falar sobre alguma coisa. Sabe, isso para mim é importante dizer para tentar desmistificar um pouco, sabe, dessas questões que as pessoas pensam que a Globo não falou porque a Globo não deixou, ou falou porque a Globo mandou. Não tem isso. Sabe, eu nunca me senti tolhido e você sabe que eu sou chato em relação a isso. Eu não sou de aceitar esse tipo de situação, de imposição de algo desse tipo assim. Não contem comigo para isso, não. E lá sempre tive sabe, eu vou fazer já 8 anos que eu tô lá e sempre foi assim. Janeiro de 26 faz 8 anos. Nossa Senhora. 2 Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo. É isso. Falando nisso, você vai estar na Copa ano que vem? Acho que não, Carlos. Acho que não. Assim, há muitos, né, comentaristas lá no Rio de Janeiro. Então, assim, acho que para chegar até aqui, acho muito difícil que isso aconteça. É um sonho que eu tenho ainda a realizar. Já fui para eu amo Copa do Mundo.
Na África, né, velho? Você Na tava África. lá. Eu digo sempre que eu gosto muito de futebol, mas eu amo mesmo é Copa do Mundo. Então, assim, para ir para a Copa do Mundo, para mim, foi o momento mais feliz que eu tive na minha carreira profissional. Sabe, alguém pode achar ir para a Rede Globo a maior realização. Não, a maior realização que eu tive na minha carreira foi ir para a Copa do Mundo. Trabalhar na Copa do Mundo. Foi pela Transamérica. Transamérica. Foi pela Transamérica. Agradeço demais a Transamérica, a Léo Medrado, que me confiou, que confiava no meu trabalho e me levou. Então, eu passei 40 dias lá. Para mim, foi o momento de maior realização na minha carreira profissional. E eu sonho muito em voltar. Acredito que vai conseguir. E assim, uma coisa que eu digo sempre, e acho que eu já falei essa frase para Carlinhos também em alguns outros momentos, eu sempre tenho muito apego, muita paixão pelo meu trabalho. Do meu emprego eu gosto. Eu gosto do meu emprego. Mas apego, paixão eu tenho pelo meu trabalho. Então, assim, para mim, independente de estar na Globo, na Transamérica, na Jovem Cap, onde eu comecei, o meu trabalho é mais importante do que a empresa que eu estiver, por exemplo. Por mais que eu valorize. Eu valorizava as empresas que eu trabalhei e valorizo muito a empresa que eu trabalho. Eu sei o suporte que ela me dá. Eu não sou bobo. Eu sei o suporte que ela me dá. Eu sei o quanto ela é capaz de fazer por mim. E a Globo é, certamente, a maior da América Latina em termos de comunicação. Mas eu não preciso viver a minha vida inteira na Rede Globo. Preciso. Se tiver eu sei que existe vida pós-Rede Globo. Então, assim, meu sonho é voltar a trabalhar na Copa do Mundo. Tu E sabe. acho que isso dificilmente vai acontecer na Globo. Mas, assim, eu não vou desistir de trabalhar na Copa do Mundo. Acho que as pessoas entendem o que eu quero dizer com isso. Um dia Lógico. eu vou chegar lá. Mas é incrível escutar você, Cabral, falar isso. Porque eu sei que tem muitos profissionais que não conseguem enxergar isso. Parece que não tem vida pós-Globo, né? E vem um cara. Eu vou dizer aqui, tá? Do Nordeste, tem 3 caras que eu acho que são orgulho de a gente ver o quanto eles significam aqui. Um é você, ele não é porque é meu amigo. Tiago. E o narrador lá do Ceará, que é o Antero que é um Neto. absurdo. Aquele cara narrando futebol. Gente da melhor qualidade e ótimo narrador. Parece isso Ótimo. mesmo, você é uma pessoa fantástica. E aquilo que eu falei incrível, do Rembrandt Ah, comandando transmissão, tudo aquilo vale para o Antero também. Eu já fiz alguns jogos com o Antero, tanto em loco quanto... E ele é sensacional nesse sentido. Mas aí me impressiona mais ainda a tua fala e cresce minha admiração por você, porque se fosse mais um integrante do time da Globo, mais um estivesse dizendo isso, pô, ainda mais um, mas não, cara, tu é um cara respeitado aqui na Globo Nordeste, né? Mas vamos embora. Era 1 hora, virou 1h40 de bate-papo, graças a Deus. Me O conhece, negócio foi bom. Sabe, né? Fala, querido amigo. Tamo junto, Cabral, velho. Nunca mais esqueço o dia que eu e Vitinho, nosso Vitor Araújo, vamos fazer um programa, um debate bola de final de ano. Porque essa época de final de ano tá tudo... Eu voltando de férias, só eu e Vitor, 1 hora, Os 2 a gente estourou o programa. conseguiram estourar. Os 2. Com aquecimento Só nós total. Meu irmão, foi um negócio assim. Vitor, por não aí. é pra fazer isso de novo, não, animal. Acabou, gente. Amanhã vamos ter uma live com torcedoras do Santa, que são ligadas à área jurídica, para falar exatamente dessa história da SAF. Né? Como é que elas estão enxergando isso, esse momento. Então, amanhã, 7h30 da noite, a gente chega aqui na Vibra TV e fala desse assunto. Obrigadão, valeu. Valeu, tchau. valeu, galera. Até amanhã, valeu.